Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de avaliação da aprendizagem. E na aula de hoje falaremos sobre a natureza e as funções da avaliação, certo? Por isso, nós vamos discutir a essência da avaliação no processo educativo. Também vamos buscar identificar as principais funções dessa avaliação e, ao final, vamos refletir sobre a prática pedagógica ligada à avaliação. Aproveitem para pegar o papel de vocês, fazerem os seus registros, para que a gente possa, num determinado momento, tirar dúvidas com as leituras, assistindo aos vídeos e também interagindo com a professora. Então, olha só, para a gente falar sobre a natureza da avaliação, a gente vai entender que ela é o quê? Ela é parte intrínseca do ensino, tá? A avaliação, né, por si só, pela sua natureza, ela é parte intrínseca do ensino. Outro fator é que a avaliação, ela também faz parte do processo ético, político e pedagógico da escola. Vocês conseguiriam pensar a escola sem avaliação? E a avaliação aqui em linhas gerais, né? A avaliação da estrutura, a avaliação da didática, a avaliação da aprendizagem, a avaliação do ensino, entende? A outra natureza da avaliação também é que ela é formativa e integradora. Então, ela não é excludente, ela é integradora, ela integra, né? Ela integra os papéis, ela integra os personagens, então ela faz com que haja uma união de forças, porque quando eu tenho uma boa avaliação, eu vou ter bons resultados, que são fidedignos, tá? Se eu tenho um processo de avaliação incongruente, desorganizado, eu não vou ter resultados fidedignos. Lucchesi diz que a avaliação não é um fim em si, mas um meio para promover a aprendizagem. Isso porque a gente precisa compreender que a avaliação, ela não é o fim do processo, ela está envolta, né, entrelaçada em todo o processo educativo. E é por meio dela que nós vamos conferindo, que nós vamos analisando essa promoção da aprendizagem, certo? Então, a avaliação, ela precisa ser entendida também como prática pedagógica. Por quê, professora? Porque ela conecta objetivos, conteúdos e metodologias. A partir do momento que eu faço uma avaliação diagnóstica, que eu compreendo o contexto dos meus alunos, eu vou traçar objetivos adequados para a sua realidade. Objetivos esses que vão precisar ser trabalhados a partir de conteúdos e de uma metodologia que seja significativa, tá? A avaliação também, ela vai permitir a reflexão sobre a eficácia do ensino. Se eu utilizo uma metodologia adequada para os meus alunos, provavelmente a avaliação vai me mostrar bons resultados. Então, é através da avaliação que eu vou entender, que eu vou ter fundamentos para visualizar a qualidade do ensino, a qualidade da metodologia, a qualidade dos objetivos traçados. E aí o José Carlos Libânio diz que a avaliação é inseparável do ensino e da aprendizagem. E eu confirmo isso, né? Quem sou eu para confirmar a fala do José Carlos Libânio, né? Mas eu confirmo isso como? Eu confirmo isso porque a gente precisa entender que a avaliação está antes, durante e depois do processo de ensino-aprendizagem. Então, ela é inseparável. Não dá para pensar uma aula, não dá para pensar uma atividade, não dá de pensar uma interação sem avaliação. E eu falo aqui desde a educação infantil, porque a gente sabe que para cada etapa de ensino, para cada público, eu tenho diferentes tipos de avaliação, mas em todos eles é preciso ter a avaliação, tá?
E aí nós estamos falando da natureza, agora a gente vai falar das funções. Uma das funções da avaliação é a função diagnóstica. Essa função diagnóstica, o que que a gente entende por diagnóstico? Quando a gente vai no médico, que a gente busca um diagnóstico, é para quê? Para tratar o problema, para tratar a doença, não é isso? Para tomar uma medicação, para fazer uma terapia, uma fisioterapia. Não, não é diferente aqui no processo de ensino-aprendizagem. Quando eu faço um diagnóstico, quando eu lanço mão de uma avaliação diagnóstica, eu vou buscar identificar os conhecimentos prévios, que é aquilo que o aluno já sabe, que ele traz no dia a dia dele. E também eu já vou identificando as suas dificuldades. O que é que ele ainda não desenvolveu e que já deveria ter desenvolvido no início do ano. E essa identificação dos conhecimentos prévios vai me gerar o quê? A orientação didática para o planejamento. Então, eu só vou planejar de forma mais elaborada, de acordo com a realidade da minha turma, a partir dessa avaliação diagnóstica. Até então, eu preciso pensar ações de diagnóstico para fazer o levantamento desse contexto. A avaliação diagnóstica, ela evita lacunas na aprendizagem. Por quê? Porque ela já me mostra o que o aluno não sabe ainda, o que ele precisa alcançar dentro daquele nível de aprendizagem, daquele nível de série, tá? Para a Jussara Hoffmann, a avaliação diagnóstica é ponto de partida para o ensino. Então, é a partir da avaliação diagnóstica que nós vamos traçar os objetivos de aprendizagem e vamos encontrar metodologias adequadas de acordo com a realidade do público, certo? Outra função da avaliação é a função formativa. Olha só como esse nome é bonito, formativa. Ela acompanha continuamente o processo de aprendizagem. Lembra que eu disse para vocês que ela costura, ela permeia todo o processo de aprendizagem, justamente por isso, porque ela tem essa função de formar, tá? Ela permite ajustes no ensino e devolutiva aos alunos. Se eu faço um acompanhamento permanente, um acompanhamento contínuo das dificuldades, dos conhecimentos prévios a cada novo conteúdo, eu consigo fazer ajustes necessários no ensino para que eu alcance os objetivos pessoais, objetivos individuais de cada aluno e também do grupo, da turma. Então, a avaliação formativa, ela regula o percurso de aprendizagem e apoia o estudante em seu avanço, certo? Outra função da avaliação, essa função é muito conhecida por todos, é a função somativa, é a função que gera a medida, tá? É a síntese de resultados ao final de um período. Ela se traduz geralmente em nota ou conceito, né? Aquela bendita média que todo aluno espera lá no final do bimestre, do semestre, do ano. Tem papel administrativo, mas deve se sobrepor à função pedagógica, não deve se sobrepor à função pedagógica, né? Por quê? Porque quando a gente pensa só em função somativa, a gente está pensando em prova, em testes, tá? Mas é importante entender, como afirma Lucchesi, que a função somativa ela deve coexistir com a diagnóstica e a formativa, e não o contrário, tá? Não é a diagnóstica e a formativa que devem estar junto com a somativa, mas a somativa que deve estar junto com a diagnóstica e a formativa, certo? Então, pense aí, função diagnóstica de início, função formativa de processo e função somativa de fim. Então, a gente tem a avaliação, o processo avaliativo em todas as etapas do ensino, certo? E ainda temos a função classificatória. Na função classificatória, a gente tem, deixa eu só fazer aqui uma correçãozinha, historicamente predominante
ela é historicamente predominante, né? A gente sabe que a avaliação tem como função classificar, né? O primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Isso a gente não consegue se desvincular dessa questão. E a gente sabe que em determinadas situações ela vai ser necessária, né? Ela seleciona, ela aprova ou ela reprova também. Então, por isso também ela tem essa característica de classificação. Infelizmente, ela reforça a desigualdade quando é tida, né, dentro desse aspecto da seleção. E a reprovação é um fracasso da escola, não do aluno, diz o Paulo Freire. Porque se a gente pensar essa função classificatória, ela vai gerar pontos positivos e negativos. Ela vai gerar o aluno aprovado e o aluno reprovado, tá? Mas a gente sabe que faz parte do processo. Outra função da avaliação da aprendizagem é a função reguladora, a função de regular, tá? Então, a avaliação ela é utilizada como instrumento de regulação do processo de ensino, porque ela vai apoiar decisões curriculares e metodológicas. Ela consegue ali encontrar formas de regular, de ajustar, de reorientar as práticas a partir dos resultados obtidos, principalmente através da função formativa, que é a função de processo, certo? E aí, gente, para a gente guardar, né, na memória, lembrando que a avaliação ela deve ser diagnóstica, sim, formativa, sim, somativa, sim, né? Mas ela deve também ter na sua natureza a mediação e ela deve ser emancipatória, tá? Emancipatória por quê? Porque ela auxilia na independência, na autonomia, na liberdade de expressão. E se essa avaliação ela não conduz à emancipação, ela não está sendo utilizada da forma correta, tá bom? E aí, para a gente não esquecer, avaliar é parte essencial da prática pedagógica. As funções, elas não segregam a avaliação em si, elas se complementam, né? Mas é importante que se diga que não se pode perder a dimensão ética, tá, desse processo avaliativo. Nesse cenário educativo atual, a gente precisa compreender que um dos grandes desafios da educação é superar essa lógica classificatória, que pensa a avaliação só como média, só como nota, só como seleção, e avançar também para essa avaliação emancipadora, essa avaliação da liberdade de expressão, essa avaliação que vê o aluno de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas potencialidades, tá certo? Então, aqui a gente deixa um recado muito importante nessa aula, que a gente precisa, sim, compreender que essas funções, elas se complementam, mas que, a depender dos objetivos desse processo avaliativo, a gente precisa não buscar a classificação, que o mundo já está cheio de competitividade demais. Mas na educação, a gente precisa pensar com esse olhar mais para avaliação emancipatória, tá bom? Aqui são as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Eu espero que tenha feito vocês entenderem um pouco sobre a natureza e as funções da avaliação. E fico muito grata por estar aqui junto com vocês e aguardo todos na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.